Pois é, então vamos falar um pouco hoje sobre as ferramentas inteligentes para os obreiros, aqueles que aspira, deseja a ser um obreiro, a trabalhar na obra de Deus. Quero compartilhar com vocês aqui um pedacinho da palavra do Senhor que nos instrui a ser um obreiro de valor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim, ó: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário, portanto, que o obreiro seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e não dado ao vinho, né? Não também sendo violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Aí o versículo 6 faz assim: também que não seja neófito. Neófito é pouco tempo de convertido, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do mal. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, dos quais foram a fim de não cair no opróbrio, no laço do mal. Versículo 8: semelhantemente também, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, né? Inclinado a não muito vinho, e não cobiçoso, né? E não também tendo a ganância. São as mesmas qualidades. Bem, o que nos traz hoje a falar um pouco sobre a palavra de Deus, Deus tem colocado no meu coração esta passagem, e eu quero compartilhar com vocês na questão dos obreiros. Nós sabemos que nós temos obreiros bons, temos também obreiros que são neófitos, que são aqueles pouco tempo convertidos, sem experiência. Às vezes não passou por um curso, não aprendeu o que é ser um obreiro, ele está perdido no meio da igreja. E muitos almejam ser um pastor. A questão é, almejar não é pecado, mas porém, será que temos as qualidades que a Bíblia ela exige, que ela requer que nós deveremos ter? Aí é a questão. Nós temos que ter essas qualidades todinha que acabei de ler aqui, que a Bíblia está exigindo. Então nós vamos falar, para que serve um diácono? Vamos também entender a posição de um presbítero e o que um pastor faz. O que é um ancião? Um apóstolo? Todos eles têm algo diferente na igreja. Mas, porém, o que eu venho observando ultimamente é que as pessoas estão perdidas. Alguns que não sabem nem o que é uma hermenêutica. Aí fica complicado para o obreiro. O obreiro tem que ter experiência e estudar para saber o que ele vai fazer. É igualmente você entrar numa área, no mercado do trabalho, sem você estudar. Então vai ficar complicado. Até mesmo para você ocupar a vaga. Porém, esse obreiro, se ele não tiver um preparo, não conhecer uma hermenêutica, uma teologia pastoral, por exemplo, que é importantíssimo para o obreiro, você vai ficar perdido. Por quê? A teologia pastoral ensina das qualidades, da posição, como que você pode agir, o que você não pode agir. Então, você vai ficar perdido. Então, é necessário que tenhamos um conhecimento sobre a hermenêutica e a teologia pastoral. No mínimo, nós temos que ter esses dois cursos, que são pequenos, mas de suma importância para a vida do obreiro. Bom, vamos lá, o diácono, né? O diácono, ele é um obreiro muito importante na igreja, porque ele organiza a igreja, né? Antigamente, a função do diácono era outra, era ele buscar, então, as casas das viúvas, dos órfãos, para socorrê-lo, então, porque na época não tinha salário, eles não tinham benefício dos municípios,
Hoje já tem aposentadoria, já tem os benefícios dos municípios, né, da cidade. Então não precisamos mais. Então nós pegamos os diáconos e colocamos para cuidar da igreja. Então eles cuidam, ele organiza. Quando chega alguém, ele vai lá, olha, ali tem um lugar para você, eu vou pegar uma água para você, para não ficar aquele sai da igreja, as pessoas que ficam andando na igreja. Então, para evitar, eles são os organizadores da igreja, né? E outras coisas também que eles também são muito úteis para a igreja, né? Ajudar na reforma, ajudar na limpeza. Os diáconos é para essas coisas. Ele também pode assumir também a porta, porque a porta, ficar na porta não é fácil não, viu? Não é fácil. Mas a responsabilidade é muito grande. Mas, porém, a Bíblia exige essas qualidades dele. Você viu? Tem que ser uma pessoa mansa, cautelosa, experiente, né? Tem que ser uma pessoa modesta, que governe bem a sua casa. Não é só para os presbíteros, para os diáconos também. Vamos ver o presbítero agora. O presbítero, o que é que ele faz? O presbítero é o homem da palavra. Se você almeja ser um presbítero, você precisa no mínimo ter o dom da palavra. Por quê? Qualquer hora o pastor te chama e você vai ter que pregar. Então, presbítero José está com oportunidade para pregar a palavra hoje. Ele sempre tem que ter algo guardado, uma mensagem ali guardada, sempre tem que estar se renovando, porque no dia que for para ele pregar, ele não pode falar não. Porque toda a igreja espera uma palavra abençoada, uma palavra cheia de sabedoria, uma palavra cheia de algo que alguém esteja carente. E o presbítero ele tem que estar sempre apto para isso. Bem? Depois, o presbítero também, ele unge a igreja. Ele unge. A Bíblia fala, né, lá no livro do apóstolo Pedro, se alguém está enfermo, chama os presbíteros, unja o enfermo. E com a oração da fé, o enfermo será curado. Então, os presbíteros é para ungir, né? Então, o diácono organiza a igreja, os presbíteros já são homens de palavra, de pregar, se tiver oportunidade, né? Porque ultimamente os obreiros que pregam, eles não têm muita oportunidade. Parece que fica só seguro só em um ou em dois lá, que eles fazem esse trabalho. Mas a Bíblia nos fornece bastante material para a gente entender que os presbíteros é que são os homens da palavra. Depois também tem os missionários, tem as missionárias, né, também, que também são homens de palavra. Quando eu falo homem de palavra, é a função dele, né? É estar do lado, porque uma hora vai precisar dele e ele vai estar aqui, tem que ter uma palavra ali. Então, se você almeja ser um presbítero, tem que ter uma palavra para quando ser convocado, você pregar. Bem? O pastor, o que é que o pastor faz? O que é que o pastor faz, irmão João? Eu vou responder para você. Dentro da teologia pastoral. O que é a teologia pastoral, irmão João? Teologia pastoral é um curso que nós aprendemos sobre as qualidades dos obreiros, o que eles fazem, o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer. Chama-se teologia pastoral. A hermenêutica também é uma excelente ferramenta. É outro curso, é um livro muito bom que nos instrui a como você tirar e aprender a pregar. Tira algumas dúvidas. É uma ferramenta muito importante que você não vai se arrepender de você estudar essas duas ferramentas. Teologia pastoral e hermenêutica. São dois livros da teologia. Ele pode ser tanto do básico, tanto do médio. Mas o do médio já é bem maior, né, os conteúdos. Do livro do curso básico, ele já é menor um pouco, já é bem reduzido. Talvez a metade do conteúdo. Mas o médio já traz bem mais, já se aprofunda melhor. E quando a gente fala no bacharel, aí a coisa anda muito mais, né? Você tem que ter um pouco de conhecimento, um pouco mais de estudo para compreender, senão a gente fica no meio do caminho. Pois é, então, vamos ver. O pastor, o que é que o pastor faz? O pastor, ele tem a responsabilidade de administrar a igreja. Ele é mais
digamos assim, um olheiro. Ele fica mais observando a igreja. Por quê? Porque ali vai sair os obreiros, ali vai sair os diáconos, ali vai sair o presbítero, ali vai sair o evangelista e também vai sair também um pastor. E o pastor, ele fica de olho, ele fica observando no talento, na posição, o que o irmão fez. Olha que legal, olha, você viu lá, ele saiu e deu a cadeira para o outro sentar. Isso é muito bom. Pegou uma água e levou para o outro. Ou então, que palavra maravilhosa tem esse irmão. Esse irmão é uma benção. A palavra dele é ungida, esse irmão serve para ser um presbítero. Aí o pastor, então, separa aquele irmão para ser um presbítero. Mas, porém, bem antes de ele consagrar aquele irmão para presbítero, esse irmão precisa passar por uma instrução. Ele precisa ser educado. A sua postura no púlpito, a postura do obreiro no púlpito. Os pés juntos, com as pernas fechadas. Ele não pode cruzar as pernas e nem ficar descendo do púlpito. Só pode descer quando há alguma coisa mesmo importante que ele tem que sair. Pelo contrário, ele não pode sair do púlpito. Bem? Então, não pode ficar com gestos, balançando a mão, chacoalhando o pé. Não, isso não é postura de presbítero, de obreiro no púlpito. Ele tem que saber se posicionar na tribuna, já que tem uma multidão olhando para ele. Bem? Mas então ele precisa passar por essas instruções. O pastor é quem é responsável a fazer os obreiros ser um homem de fibra, um homem equilibrado, um homem educado. Porque um dia ele vai enviar esse irmão para apresentar ele em algum evento, em alguma igreja. Esse irmão pode fazer vergonha a ele. Ele não ensinou. Quando esse irmão chega lá, o irmão pode sentar, cruzar as pernas, e para ficar balançando as pernas, para ficar chacoalhando o outro do lado. Isso não é postura de homem de Deus. O homem de Deus, ele é centrado nos louvores, na palavra, nos testemunhos. Então, esse é o papel do pastor. Pastor, que ele prega mais do que os obreiros. Esse pastor não aprendeu. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele não aprendeu. Quem prega são os presbíteros. São os obreiros. Ele também, claro que prega. Tem um culto de doutrina para ele ensinar a igreja. Sempre com uma palavra importante. Por exemplo, nós podemos pegar hoje e ensinar a igreja o que é um jejum. Para que serve um jejum? Como se aplica um jejum? E nós estamos vendo, as coisas estão andando, elas estão caminhando e a igreja fica perdida sem saber nem o que é um jejum, para que serve. Porque nós não temos mais quem nos instrua. Por isso que você vê tantos obreiros aí mal educados, não tem unção na palavra, tem uma vida muito torta, mas está em cima do púlpito. E a igreja é quem sofre, porque a igreja quer um homem experiente, de fibra, um homem que possa instruir. Mas, porém, para um homem nos instruir, ou uma mulher, primeiro ela tem que ter caráter. Ela tem que ter uma vida com Deus. Porque como que ela vai nos instruir se ela não tem? Se ela deve, se o nome dela está no SPC, se ela saiu da empresa lá e alguém fala mal dela lá na empresa, o que ela fez lá, como que essa pessoa vai querer aplicar para nós algo importante? As pessoas não aceitam. Então o pastor tem que pegar esses homens e preparar eles. Essa é a função dele. Depois, administrar a igreja. O que é? Olha, esse mês a nossa igreja arrecadou X. Quando o pastor faz esse tipo de situação na igreja, a igreja anima, porque ela está vendo onde está indo o dízimo dela. Olha, foi lá, está lá. Quando ele não passa, os irmãos encolhem. Eles levam para outra igreja. Conheço a história desse jeito. Então o pastor tem que ser sábio, muito sábio. Por isso que se fala, pastor, não é qualquer um. Tem que ser uma pessoa com bastante sabedoria. Mas para isso ele precisa ser instruído antes de ser um pastor.
Você vê que Paulo, quando ele chama Timóteo, ali no capítulo 2, ele fala, ó, meu filho, ali tu agora vai pegar aqui uma situação, mas eu confio em tu porque tu aprendeu. Mas é assim que funciona, é desse jeito, vai ser assim, vai acontecer isso, instruiu. Aí enviou Timóteo. Timóteo era muito jovem, precisava da instrução, e Timóteo foi bem sucedido, foi um pastor exemplar, mas recebeu a instrução. Jesus, com os seus discípulos, lá em Mateus 10, instruiu todos e enviou. E animou. Não tenha medo, porque o que vai falar na boca de vocês, não é vocês, mas é o Pai. Então, ó, ficai tranquilo, que eu estou convosco, viu? Então tem que ter uma preparação antes, e hoje não é mais assim, é qualquer pessoa que está lá para receber um visitante. E as pessoas, muitas das vezes, não querem ir mais na igreja por causa dos maus obreiros. A falta de escolha de obreiros. Não tem mais triagem. O que é uma triagem, meu João? Triagem é 4, 5 ministros reunidos para fazer pergunta para aquele novo obreiro que vai ser colocado no meio da igreja. Exemplo, eu estou lá e o obreiro, o candidato está lá. Eu faço uma pergunta para ele. Eu falo assim, o irmão tem seu nome limpo? O irmão deve no SPC? Exemplo. Ele vai falar. E os outros, está todo mundo ouvindo. O outro faz outra pergunta. O irmão, essa esposa sua é a primeira esposa? Ele vai falar. E na conclusão deles, que nós vamos ouvir, nós vamos tirar a conclusão e ver se ele serve para ser obreiro ou não. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, as qualidades que ele tem que ter. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil que a Bíblia já fala. Vai viver tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, avarentos, homens, sabe, que vão fazer coisas que vai ser fora da Bíblia. E vocês vão ver. E nós estamos já nesse período. Já vi muitas pessoas machucadas aí, que não querem mais ir para a igreja, exatamente por causa da falta de conhecimento desses obreiros, né? Irmão João, agora vamos terminar. Vamos falar agora sobre o evangelista. Quero falar para você sobre o evangelista. O evangelista é um presbítero credenciado. Ele é um presbítero, né? O que ele faz, o presbítero? O presbítero evangeliza, já está dizendo. O que ele faz? Ele pega a esposa dele, vamos visitar o vizinho ali. Chega lá, bate palma. O vizinho atende, posso falar com você um minuto? Tal. Ele vai falar da palavra. Se a pessoa aceitar, ele vai falar um pouquinho ali. Não pode ter muito tempo, porque a pessoa pode ser que não aceite de novo, novamente, a visita dele. Então ele tem que ser sábio, tem que ser uma coisa assim, ó, igual um relâmpago, né? O que ele faz? Ele evangeliza. Ah, irmão João, mas eu conheço o senhor falou que ele tem que levar a esposa dele, mas eu conheço um que ele é solteiro. Escolher errado. Como é que ele vai visitar uma pessoa sozinho? Diante da lei que tem hoje aí, sobre a questão de mulheres e de homens. Uns estão processando os outros. Então o presbítero tem que ser um homem de palavra, o evangelista tem que ser um homem que evangelize. Mas porém ele vai precisar da esposa. Se a esposa não estiver com ele, a força dele é menor. Porque se eu sou evangelista, como que eu vou visitar a casa de um casal e o marido dela não está? Aí eu chego lá sozinho, não posso. Vai ficar ruim para mim e para a moça, a esposa do dono da casa. Então não posso. Então tem que ter a minha esposa juntamente comigo e nós vamos entrar na casa, nós vamos conversar com ela e vamos falar, vamos convidar ela para ir na igreja e o esposo dela também. Às vezes a pessoa está doente. Quem vai colocar a mão? A minha esposa, não eu. Coloque a mão nela para a gente orar. Senhor, abençoa essa pessoa, cura as enfermidades dela. Visita ela, Senhor. Olha para a situação dessa jovem, dessa moça, dessa senhora. Mas eu preciso da minha esposa. Então, se a pessoa é solteira ou a esposa não o acompanha, ele não tem força. Por isso que ele tem que ser casado, tem que ter a esposa do seu lado. E a esposa dele é a força dele. Esse é
o evangelista. E as pessoas não entendem e não estão nem aí. Eles fazem as coisas de qualquer jeito, pensa que está fazendo tudo ok, está tudo legal, mas o mundo lá fora está reprovando e não pode. A gente não pode fazer vergonha no mundo lá fora, tem que ser homens de fibra, homens legal, mulheres de Deus, que façam tudo corretamente. É só ler a Bíblia. A Bíblia está aqui para nós lermos, aprendermos e fazer. Agora, se o seu pastor te escolheu errado, te deu um cargo para você, que você não tem a capacidade, você não aprendeu, ou você não gosta, ou a sua esposa não está com você, vai ser perca de tempo e às vezes as pessoas lá vão nos rejeitar. Aí é problema para nós, para você e para a igreja. Por isso vai ficar a dica aí, são as ferramentas inteligentes do obreiro. Esse é o nosso título, tá? desse vídeo, tá? Você pode compartilhar, mandar para os obreiros aí que são neófitos, quer dizer, tem pouco aprendizado, são pouco tempo de convertido. Não, ele tem que ser um homem cozido no óleo, com experiência, muito tempo, saber resolver as questões, sem se envolver e sem denunciar outra parte que denunciou. Então ele tem que ser sábio, né? Então, uma vez um pastor muito sábio ele tinha uma fama de ser sábio. E um dia um jovem quis experimentar ele. O que é que ele fez? Ele catou um celular de alguém na igreja. Quando eu estava terminando o culto, alguém sentiu falta e falou: roubaram meu celular. Aí o pastor falou: fecha a porta da igreja, eu vou colocar a mão no bolso de cada um. E todos fecham os olhos. Bem? Aí ele foi lá, todo colocando a mão nos bolsos, tal, foi verificando de um por um, achou o celular, guardou. Chegou lá para o jovem lá que estava lá, que falou que era o dono do celular, entregou. Quando é um dia, esse pastor está passeando na pracinha lá, esse jovem abordou ele e falou assim: oi, meu pastor, Pai do Senhor, eu sou o menino do dia do celular, lá que sumiu na igreja, o senhor lembra? Não estou lembrado. Pois é, então, o senhor lembra que sumiu o celular, tudo, e o senhor fechou a porta da igreja e achou o celular e me devolveu? Sim, eu me lembro sim do que houve, mas eu não me lembro que é você. Porque quando eu pedi para todos fecharem os olhos, eu também fechei os olhos. Quer dizer, sem denunciar a pessoa que estava com problema, que roubou e que estava com problema. Então você entendeu? Então tem que ter sabedoria. Não é bem chegar e... Não, eu sou sentar num púlpito lá e querer ser o pregador de todos os cultos. Depois, quando alguém prega, ele reprega por cima. Isso é falta de educação. Precisa aprender, precisa estudar, precisa saber o que é. Não é de qualquer jeito as coisas de Deus, tem que ser com cuidado, tem que ser o que a Bíblia nos determina. Não é do meu jeito. Eu vou dirigir um culto, vou fazer do meu jeito? Não. Tem que ver o que a Bíblia traz para mim. Bem? E muitos têm passado vergonha, muitos têm caído, estão desviados, porque faz as coisas de Deus errada. E muitas vezes a igreja também padece por isso. Que Deus continue abençoando, que a graça do Senhor esteja repleta na sua vida. Bem? E a comunhão do Espírito Santo também esteja sobre as nossas cabeças todos os dias. Compartilhe esse vídeo aí para os seus irmãos aí, que você conhece, que precisa de uma palavra, de saber o que é um obreiro, o que ele pode fazer. Esse é só a parte 1, viu? Depois a gente trazer uma parte 2, para ampliar melhor. Bem? A gente completa uma parte mais profunda. Aí a pessoa vai poder aprender melhor. Se o pastor dele não ensinou, ele vai aprender. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Até mais.